Nós chegamos no último vídeo da nossa série de mensagens As 4 Estações em Nossas Vidas. Meu nome é Natália Plezan e hoje nós vamos falar a respeito da primavera. Vamos lá? A primavera é a estação das flores. É o momento em que tudo está mais bonito, mais colorido, as árvores estão cheias de flores e de frutos, e é aquele momento em que os jardins estão em seu expoente máximo. E tem mais uma característica interessante a respeito da primavera: é que ela vem logo depois do inverno. Ou seja, depois de um período de muito frio, um período de recolhimento e também de morte, chega o momento de florescer, o momento de renascer. No último vídeo, nós falamos a respeito do inverno na vida de Jesus. Um momento de grande sofrimento e de dor, em que Jesus foi entregue à morte para ser crucificado. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, depois do período mais difícil da vida de Jesus, depois de um período escuro de dor e sofrimento, chegou o momento de renascimento, chegou o momento de florescer. E assim também acontece nas nossas vidas. Já percebeu que depois de grandes tempestades, chega o período da bonança? O período em que o mar se acalma e que passa por uma grande tranquilidade? É sobre essa fase que nós vamos falar no vídeo de hoje. Depois dos invernos em nossa vida, chega o momento de florescer, o momento de renascer. Quando a tempestade vem, ela costuma tirar várias coisas do lugar e carregar algumas coisas embora. Então a primavera é aquele momento em que nós recomeçamos as coisas, em que nós nos reinventamos, em que nós começamos novamente. É o momento de desengavetar alguns projetos, é o momento de dar luz a algumas coisas que ficaram paralisadas no período do inverno. Então a primavera é o período em que nós vamos frutificar. Sabia que a primavera é a melhor estação do ano para se plantar? Pois é, a primavera em nossa vida é um momento em que nós vamos plantar muitas coisas para que a gente tenha uma boa colheita. Houve um momento em que eu passei por um período de grande inverno em minha vida, um inverno bastante rigoroso, mas enquanto eu estava em oração, Deus me deu uma palavra e Ele anunciou que agora estava chegando a primavera em minha vida. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Está lá em Isaías, no capítulo 55, e nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Deus estava me dizendo basicamente o seguinte: Natália, eu sei que o inverno é uma estação difícil, vem a neve, vem a chuva, mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando o inverno vem para a vida daquele que está firmado em Deus e firmado em sua palavra, ele vai produzir uma coisa: ele vai regar a terra para que então venha a primavera e nós tenhamos muitos frutos e muitas flores. E olha só o que o texto continua dizendo. Ele diz no verso 12: Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Deus estava falando para o seu povo o seguinte: eu sei que vocês estão no momento de cativeiro na Babilônia, num momento de inverno, mas agora chegou a estação da primavera, o momento em que vocês serão guiados em paz para a sua terra.
as montanhas e os morros cantarão de alegria e toda a natureza baterá palmas para vocês. E olha só o que ele diz: no lugar do espinheiro, ou seja, onde só havia espinhos, agora crescerá o cipreste, uma árvore bastante frondosa. E onde antes só crescia mato, onde as coisas antes estavam improdutivas, agora vai nascer a murta. É uma planta também muito verde, cheia de folhas. A primavera é a estação da nossa vida em que tudo aquilo que estava estéril agora começa a produzir. E para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar a respeito de uma personagem bíblica que vai servir de exemplo para a gente entender um pouquinho melhor a respeito da primavera em nossa vida. A Bíblia fala que depois da morte de Jesus, seus apóstolos entraram em um momento de muita dor e sofrimento. Eles haviam perdido seu melhor amigo. E não somente isso, eles haviam abandonado tudo, deixado tudo para trás para seguir o Mestre. E agora a sua esperança havia morrido. Eles não sabiam o que fazer, eles estavam completamente perdidos nesse momento de tristeza, de inverno em suas vidas. Então a Bíblia fala que Pedro decidiu ir pescar. Ele decidiu voltar para aquele início, para as coisas que ele fazia antes de conhecer o Mestre. E nós vamos ler o texto que está lá em João, no capítulo 21, a partir do versículo 3. Diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Eles estavam no momento de inverno, lembra? Só que olha só o que diz o versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, ou seja, quando a primavera enfim chegou em suas vidas, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E olha só o que diz agora a partir do versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha só o que esse texto está nos dizendo. A Bíblia fala que os apóstolos passaram a madrugada inteira tentando pescar. Ou seja, durante o período do inverno, eles nada pescaram. Mas a Bíblia fala que quando o dia clareou, quando a madrugada passou, quando a primavera enfim chegou, Jesus estava lá e eles ouviram do Mestre a direção ou a resposta que eles precisavam. E Jesus lhes disse: joga agora a rede à direita do barco e vocês vão encontrar os peixes que vocês estão buscando. Vocês vão pescar aquilo que vocês estão precisando. E a Bíblia fala que eles pescaram 153 grandes peixes. E quando eles foram até a praia, Jesus já estava com o alimento todo preparado para que eles pudessem comer. Agora, olha só. A estação da primavera é justamente esse período em que a gente não precisa colocar mais tanta força para que as coisas aconteçam. Parece que no inverno a gente tem que botar força demais, no inverno a gente tem que se esforçar demais, no inverno parece que tudo fica mais difícil. Mas quando a gente rompe esse período de inverno e a primavera finalmente chega, então a gente entra nessa estação em que nós temos o favor em operação, em que as coisas acontecem com facilidade, em que a gente não precisa colocar tanta força para a gente colher os resultados, porque a gente perseverou no inverno, agora a primavera traz os seus frutos, traz as suas flores, traz um período de muita abundância, um período em que a gente pode desfrutar da graça de Deus e viver aquilo que a gente gostaria de viver há tanto tempo e que nesse período acontece com muito mais facilidade. Esta é a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero que essa série de mensagens tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, curta,
compartilhe, deixe aqui o seu comentário e não se esqueça de se inscrever nesse canal e também de ativar o sininho para que você seja notificado a respeito dos próximos vídeos que virão por aqui. E para você que não assistiu às outras estações dessa série de mensagens, eu vou deixar aqui o verão, o outono e o inverno. Então, nós ficamos por aqui. Eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.